Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a restauração no prédio do Museu do Ipiranga, aqui na capital paulista, esse símbolo de São Paulo, né, que é o Museu do Ipiranga, esse símbolo do Brasil, né, já que o Museu do Ipiranga é o Museu da Independência, que está fechado desde 2013, mas deve reabrir para o público em 2022, na comemoração do bicentenário da Independência. E para falar sobre a restauração do Museu do Ipiranga, eu recebo aqui no Alesp Conecta a Fernanda Gilbertoni Carneiro, ela que é arquiteta do IPHAN São Paulo, o IPHAN que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Agradeço o convite e acho que é uma oportunidade da gente compartilhar um pouquinho o trabalho do IPHAN, esse trabalho tão bacana de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Fernanda, eu quero começar esse nosso bate-papo te perguntando qual que é o papel do IPHAN numa restauração dessa magnitude, de uma restauração tão grande como é a do Museu do Ipiranga. Bom, o IPHAN tem, numa obra como essa, o IPHAN tem o papel de analisar os projetos, ver a proposta de intervenção, com base nas prospecções que são feitas, no levantamento histórico, no que se deseja como uso do bem cultural, avaliar essa proposta de intervenção, aprovar quando de acordo, ou pedir ajustes quando isso for necessário. A partir da aprovação, a gente acompanha o desenvolvimento da obra e por ser uma obra de restauro, tem questões que vão acontecendo, vão vindo à tona durante a intervenção. Então, a gente acompanha mesmo de perto para poder avaliar alguma decisão que tenha que ser tomada naquele instante, com as equipes que estão trabalhando na obra, e no caso do Museu do Ipiranga, com os demais órgãos de preservação, né, do Estado e do município, já que é um bem tombado nas 3 instâncias de poder aqui em São Paulo. Você tocou no ponto crucial aí, Fernanda. É um bem tombado, né, pelo patrimônio histórico. Então, desde o início, qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de mudança tem que passar por um critério bem rígido ali para que nada que seja histórico acabe mudando e assim perdendo o seu valor histórico. Ou seja, desde o início que os projetos foram apresentados ali de restauro, vocês têm acompanhado para que nada vá danificar esse patrimônio histórico brasileiro. É isso, né? É isso. O conjunto do Ipiranga, que inclui o edifício monumento, os jardins fronteiros ao museu, o bosque atrás do museu, o monumento à independência, a cripta e a Casa do Grito, e o parque, né, onde está, que limita esse conjunto, isso é tombado pelo IPHAN, é um bem cultural tombado pelo IPHAN, desde 1998, a inscrição nos livros de tombo, arqueológico, histórico, etnográfico e paisagístico, no histórico e no livro de belas artes. Então, são valores que foram trazidos a partir de uma pesquisa no estudo de tombamento e que toda intervenção faz a gente retomar esses valores trazidos à tona e avaliar se a intervenção está de acordo com o que se deseja, de fato, preservar do conjunto. Além desse conjunto arquitetônico e paisagístico, né, do jardim, do bosque, as edificações, e em 1938, muito antes, foi tombado o acervo do museu, o acervo histórico, as coleções. Então, o IPHAN já tem um olhar de preservação sobre esse edifício, sobre o que ele representa, as coleções com as quais ele trabalha, desde 1938, né? É que, para as intervenções em si, no edifício e no conjunto, a gente atua a partir de 98. Mas é muito importante que isso passe por uma aprovação prévia do IPHAN, que a gente tenha a condição de analisar
se esses valores enunciados durante o tombamento, no processo de tombamento, eles estão resguardados em qualquer processo de intervenção. Outra coisa, então, que me chamou a atenção aí na sua fala, que a gente imagina aquele prédio grande, só que existe todo um está ali no que é chamado Parque da Independência. Ele tem um jardim, um paisagismo ali na frente dele, que aquilo também é histórico, aquilo dali também não pode ser mexido. E você falou de vários outras construções, outros anexos ali desse prédio grande que também não podem ser mexidos. Sim, sim, na verdade, assim, as intervenções elas podem ser feitas desde que de acordo com os valores que se deseja preservar. Então, a gente avalia novos usos, avalia novas necessidades, uma questão de modernização, de acessibilidade, de prevenção e combate a incêndio. São questões que a legislação foi atendendo melhor as necessidades da população, né, que foi crescente, e outras questões sociais foram surgindo, e os monumentos, eles também vão se adaptando a esses novos usos ou essas novas necessidades. Então, é possível intervir, mas com critérios. E o jardim, nesse contexto, assim, ele faz parte dessa leitura do conjunto. Na verdade, a gente não tem só o edifício monumento, a gente tem o conjunto arquitetônico ali, paisagístico, que dá a leitura dessa monumentalidade, né, dessa importância simbólica que se quis atribuir, que se atribui a esse conjunto relacionado à história brasileira. Né? Então, o jardim, ele é construído logo depois da construção da edificação, tem um desenho de jardim na frente do museu, já em 1909, e depois, para as comemorações do primeiro centenário da independência, em 1922, esse jardim passa por um novo desenho, e que são as características mais próximas daquilo que a gente encontra hoje, né, esse desenho que está lá. E ele tem um estreito diálogo com essa história que se pretende contar, né? Essa monumentalidade, de fato. Ou seja, você está falando que não são proibidas as intervenções, mas são avaliadas as reais necessidades e as consequências dessas intervenções. É importante a gente lembrar aqui para o nosso espectador que o complexo ali ele foi inaugurado em 1895, né? Então havia preocupações na época que não condizem com a nossa época atual. E hoje nós temos preocupações que o prédio realmente não foi projetado para isso. Você falou da acessibilidade, por exemplo, né? E você comentou uma outra coisa aí que me chamou a atenção. Você falou da responsabilidade também do IPHAN quanto ao acervo, né? Ao que está dentro do museu. E fala para a gente como é que é fazer uma restauração tão grande assim, tendo dentro do museu um acervo tão importante e grandioso também, Fernanda. De fato, assim, o acervo do Museu Paulista, Museu do Ipiranga, é riquíssimo e a equipe teve todo um cuidado de organizar o cronograma de retirada desse acervo para poder iniciar as obras. Permanecem no edifício somente obras de grandes dimensões. São poucas pinturas e algumas esculturas que estão no edifício monumento ainda durante as obras, mas que foram acondicionadas de uma forma muito cuidadosa para passarem por esse período da obra em segurança, né? Além disso, assim, para cuidar desse acervo, não é o total do acervo do museu que é tombado, mas uma parte significativa, assim, que é tombada pelo IPHAN desde 1938, e a equipe que cuida desse conjunto tombado, né, que inclui o acervo, o edifício, é uma equipe multidisciplinar no IPHAN, então tem arquitetos, engenheiro, museóloga, historiador, arqueóloga. Essa equipe olha, a partir da sua disciplina, né, tem um olhar específico, e a gente conversa bastante
para poder orientar as intervenções e acompanhar de fato, buscando a segurança do bem, buscando a salvaguarda desse patrimônio de fato. E é uma obra muito grande, né? Hoje ela está intervindo no edifício monumento, mas tem a proposta de ampliação também no subsolo, na esplanada, em frente ao museu. Então, envolve todas essas áreas mesmo de atuação para a gente conseguir acompanhar para e passo aí com essa obra. Você falou de algumas obras grandes que aí é inviável, né, retirá-las do museu e toda a restauração tem que ser feita com elas lá dentro do próprio museu, mas com todo cuidado para que nada seja danificado, né? E uma dessas obras é aquele quadro, né, do Pedro Américo que reproduz o momento da independência do Brasil, né? Dom Pedro ali no seu cavalo, né, com a espada em punho. Então, quer dizer, isso é necessário que todos vocês, toda essa equipe multidisciplinar que você falou, trabalhe na restauração, mas também tendo todo e qualquer cuidado com as obras que lá dentro permaneceram durante toda a restauração, né? Sim, é um trabalho multidisciplinar, sim. A equipe do Museu Paulista, é uma equipe do Museu do Ipiranga, né? É uma equipe muito comprometida, tem restauradores de várias áreas, né? De pintura, de madeira, assim, eles têm um trabalho de anos muito cuidadoso com esse acervo, inclusive de extroversão do acervo, um trabalho educativo. É um museu universitário, né? Ligado à Universidade de São Paulo, então tem um trabalho importante de formação, do educativo, da extroversão, e de tornar acessível esse acervo, que não é só, não são só as pinturas ou esculturas que a gente vê, os objetos, mas tem um acervo documental, um acervo iconográfico, é muito rico mesmo o acervo do museu. Essa equipe cuida ali no cotidiano, né, mais de perto, do que está dentro do museu ou agora foi retirado para a obra, né? E a equipe do IFAM, que também é multidisciplinar, e no caso dessa obra, precisou se juntar aí para poder acompanhar. A tela do Pedro Américo permanece, ela tem dimensões gigantescas, ela foi construída, digamos, ela foi pintada para aquele edifício, para aquele lugar do edifício, que é o Salão Nobre, e ela permanece lá, mas ela foi restaurada já e está protegidíssima para poder ficar exposta aí na inauguração do museu, né, na reinauguração do museu. Fernanda, você falou sobre os anexos, né? Sobre áreas que estão sendo incorporadas a todo esse complexo e que devem ser inauguradas em 2022, junto com todo o complexo do museu. Quais cuidados são levados em conta para esses anexos, né? Porque o museu ele precisa ser moderno, ele precisa ser atual, ele precisa falar com o público visitante no momento atual, né? Tem que ter mais tecnologia. Ao mesmo tempo, existe ali coisas que são bastante antigas e preciosas. Como conciliar esse trabalho de arquitetura, Fernanda? É interessante isso mesmo, porque a gente vai ver aí uma convivência nessa obra do novo com o antigo de uma forma muito clara, mas muito respeitosa. Desde o partido proposto no concurso que chegou até esse projeto de intervenção, essa proposta de modernização e ampliação do museu, já se propunha ali uma ampliação na esplanada em frente ao museu. E esse anexo, então, essa ampliação, ela está sendo construída a partir de uma escavação bastante importante, significativa, de toda a esplanada em frente ao museu, e que vai concentrar o acolhimento do público, que era uma questão muito importante para a equipe do museu. É um museu que recebe um número de visitantes bastante significativo, então precisava dessa área de acolhimento, uma área do setor educativo, um café, um auditório, um espaço para exposições temporárias,
e tornar esse museu mais dinâmico também, poder fazer relações e discursos discográficos de uma forma mais dinâmica, a partir, talvez, dessa sala aí das exposições temporárias, né? Ou propor discussões sobre a leitura do patrimônio, a história, né, de São Paulo e do Brasil, aí com convidados nesse auditório novo. E esse anexo, ele está ligado, a entrada do museu vai passar a acontecer pelo jardim, pela esplanada ali, pelo Jardim Francês, logo em frente ao museu. Então, a gente vai mudar um pouco esse acesso, tornando o edifício mais interligado com o parque, e eu acho que constrói uma leitura melhor desse edifício no conjunto onde ele está inserido. E dentro do edifício monumento também tem uma área de modernização, podemos dizer assim, mas que poder dotar o edifício de instalações que são necessárias para essa expografia nova, né? Como você comentou, a questão das multimídias, que é um desejo hoje, né, da sociedade hoje. E fazer isso aí combinado com o acervo atual, né, com o acervo do museu propriamente. Além disso, tem uma questão muito cara para o museu, que é a acessibilidade. Então, se propõe uma acessibilidade universal, e isso requer muitos ajustes no edifício monumento, né? Para sinalização, para que o portador de deficiência ele tenha autonomia para circular pelo edifício, para entender as obras que estão sendo expostas. Então, o trabalho é muito bacana da gente acompanhar, e a gente tem estado aberto assim, a fazer essas conversas com as equipes todas, as do museu, as do projeto, para tornar esse museu algo muito moderno, de fato, e que atenda às necessidades atuais. Fernanda, o museu, o complexo ali do Museu do Ipiranga, ele está sediado num bairro com o mesmo nome, né, Ipiranga. Como que essa arquitetura, esse prédio histórico, icônico, acaba dialogando com o bairro que ele está inserido, né? Para quem não é da capital paulista, o Ipiranga é um bairro bem próximo ao centro de São Paulo, né? E eu escutei também dizer, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que vai ter até um mirante nesse complexo novo, né? Que vai ser possível, eu acho que, visualizar melhor ali o entorno. Fala para a gente o diálogo desse prédio com o bairro, com a região que o cerca, por gentileza. Eu acho que o Museu do Ipiranga ele deixa transparente uma relação da população, principalmente do entorno, de um carinho imenso com esse conjunto. Como as pessoas se interessam por essa intervenção, como elas ficaram mexidas com o fechamento do museu, assim, teve um impacto muito significativo em quem mora no entorno, né? Então, a gente percebe que existe uma relação importante aí da construção desse edifício com o desenvolvimento do bairro como um todo, né? O edifício veio antes do crescimento do bairro, era uma área rural de São Paulo, quando esse edifício foi implantado, no final aí de 1800, 1895, quando ele é inaugurado, e o bairro só vai se desenvolver mesmo, ser loteado, ser dividido e ocupado de uma outra forma, nos anos 1920, a partir de 1920. Então, quando o edifício já está pronto, quando o parque já está implantado, já depois aí das questões da comemoração do primeiro centenário, e essa ligação com o centro de São Paulo, ela vem de estudos desde 1850, um pouco mais, são estudos de uma via, um eixo que vai ligar o centro de São Paulo ao edifício monumento, ao parque, né, aos jardins, a Independência, mas ela só vai se efetivar essa ligação também próximo a 1920. Então, a gente tem um bairro que permanece bastante tempo isolado da capital de São Paulo, né, a capital paulista, e vai crescendo depois em torno de algo que já está consolidado como um símbolo nacional, né? Então, essa relação das pessoas
do entorno com o parque, o edifício, ela parece muito intrínseca mesmo, né? Ela foi construída meio que junto. E a proposta hoje do projeto, que inclui esse mirante na cobertura, é poder olhar um pouco o que é a implantação desse edifício no alto da colina do Ipiranga, e de lá a gente consegue ter uma vista até a Cantareira. É muito bacana poder ler a cidade nessa dimensão, mas a ligação do bairro com o centro de São Paulo, ela foi um pouco tardia. Até hoje a gente não tem assim uma malha de transporte de massa, né, para o bairro do Ipiranga, e ele permanece um pouco com essa cara. É um bairro muito característico de São Paulo, né, muito delimitado, assim, a gente pode ler. Você falou sobre as mudanças, né, que são necessárias numa obra de restauração de um museu como esse, um museu no século XXI, né, totalmente diferente a utilização dele, o público visitante, de quando da inauguração, por razões óbvias. E hoje a população ela é muito tecnológica, né? Ela é muito digital. Como que vocês arquitetos trabalham numa restauração desse tipo para incluir tecnologia nessas novas instalações? Bom, essa intervenção toda do museu, ela conta com muitas equipes, né? Tem a equipe do Museu Paulista mesmo, né? Que cuida do Museu do Ipiranga, que é muito séria. Tem a contratação de um escritório de arquitetura com vários especialistas que vão apoiar essa intervenção, esse projeto de arquitetura mesmo. E tem a contratação de um projeto tipográfico, de uma equipe que teve o olhar específico da construção dessa tipografia junto com a equipe do museu. Então, adequar a construção desse diálogo expográfico com um desejo de tecnologia foi proposto, né, foi desenvolvido por essa equipe específica. A gente acompanhou, sempre buscando manter a leitura do edifício tanto quanto possível, em conjunção com a leitura do acervo, mas permitindo uma extroversão de um modo diferente, né, de um modo mais tecnológico, como você falou. São nuances, viu, Fábio? Por isso que eu acho que a equipe disciplinar é o que ajuda mesmo a gente a tomar as decisões, a conseguir fazer uma análise criteriosa, cuidadosa. Mas é isso, são adaptações de um novo momento, né? E acho que isso é importante também. Fernanda, como é para você fazer parte, né, dessa equipe multidisciplinar, isso como arquiteta aqui do IFAM São Paulo, de uma restauração de um símbolo da cidade de São Paulo e de um símbolo do Brasil, né? Não tem como nós falarmos da história do Brasil sem que apareça o complexo do Ipiranga ali numa fotografia, num vídeo. Como que é para você, como profissional, fazer parte de tudo isso? Olha, eu acho que assim, primeiro é um privilégio, né, assim, como profissional poder acompanhar, como profissional da área do patrimônio, né, poder acompanhar uma intervenção como essa, dessa magnitude. Eu estou no IFAM desde 2016, como servidora, já acompanhei diversos trabalhos no IFAM, em outras unidades do IFAM no Brasil, e eu acho que acompanhar essa intervenção hoje é um pouco poder usar o que eu aprendi nessa trajetória e aprender mais um montão de coisas com esse desafio, porque fazer uma intervenção num edifício eclético, um edifício com uma importância simbólica como é o Museu do Ipiranga, e ainda trazer essa possibilidade da modernização, de uma acessibilidade universal, um aprendizado muito grande. E uma rediscussão também sobre essa leitura do patrimônio, esse discurso do patrimônio, né? O que a gente está contando para a população. É uma oportunidade da gente pensar nessas camadas aí da história, do discurso, né? Em que contexto que esse museu foi construído, que obras estão lá expostas, e como é que o discurso expográfico pode trazer novas leituras
sobre esse acervo, a partir desse acervo, sobre a construção da nossa memória, da nossa identidade, as nossas referências culturais efetivas. É uma aprendizagem que ela vai do âmbito técnico ao social, ao educativo. Então, eu acho que nesse momento foi um presente para minha carreira mesmo. E poder compartilhar isso com os colegas, aprender essa troca de olhares, né, com tantas áreas diferentes. Isso é muito, muito importante e muito enriquecedor. Assim, eu gosto bastante do que eu faço e acho que entra meio como presente nesse momento. Fernanda Gibertoni Carneiro, arquiteta de FAM São Paulo e FAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta de hoje. Eu que agradeço, Fábio, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade da gente falar um pouco mais do trabalho do IFAM e compartilhar com a população, com a sociedade como um todo, essa responsabilidade da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Muito obrigada. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também pelo YouTube. Entre lá, digite Alesp e encontre todos os nossos programas para você assistir no horário que for mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.